Declaro abertas as atividades da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitor Meireles. Informo que esta sessão ordinária está sendo gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução de número 001 de 2009. Peço que a vereadora Edenir Branjo faça a mensagem. No dia 2 de abril é celebrado anualmente o Dia da Conscientização sobre o Autismo, instituído pela ONU em 2007. Esta é uma oportunidade fundamental para refletirmos sobre a importância da inclusão, do respeito e, sobretudo, da empatia. O transtorno do espectro autista não é uma limitação que define uma pessoa, mas sim uma condição que nos convida, enquanto sociedade, a ampliar nosso olhar, nosso acolhimento e nossas políticas públicas. Falar sobre o autismo é falar sobre direitos, é garantir acesso à educação de qualidade, ao atendimento especializado, à saúde, ao convívio social e à dignidade para todas as pessoas no espectro e suas famílias. Sabemos que muitas famílias enfrentam desafios diários, desde o diagnóstico até o acesso aos serviços necessários. Por isso, o poder público tem um papel essencial: criar condições reais de inclusão, investir em formação de profissionais, fortalecer a rede de apoio e assegurar que nenhuma pessoa fique para trás. Mais do que conscientizar, precisamos agir, precisamos transformar informação em atitude, respeito em prática e empatia em políticas concretas, que possamos, enquanto representantes da comunidade, seguir comprometidos com uma sociedade mais justa, acessível e humana para todos. Leitura do ofício número 190 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Leitura do ofício da ICMBio. Prezados conselheiros e prezadas conselheiras, espero encontrá-los bem. De ordem da chefia da NGI, que é o ICMBio Ibirama, e presidência do Conselho Consultivo da Área de Relevante Interesse Ecológico, convocamos para a 10ª reunião ordinária, a se realizar no dia 30/4 de 2026, no auditório da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, às 14 horas. Em anexo, ofício circular, composição do Conselho, proposta de composição do próximo biênio e minuta da ata da 9ª reunião ordinária. Esperamos a participação de todos. Atenciosamente, ICMBio, Instituto Chico Mendes. Leitura do ofício de número 190 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Ofício de número 190 de 2026. A Sua Excelência, o senhor Grayson Luiz Tozzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Meireles, Santa Catarina. Resposta ao requerimento de número 004 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento de número 004 de 2026, de autoria dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, que solicita informações relativas ao projeto de lei número 10 de 2026, vimos, por meio deste, encaminhar os esclarecimentos requeridos. Informamos que todos os documentos solicitados, quais sejam balanço patrimonial do exercício de 2025,
cópia das leis ou decretos exproprietários e laudos de avaliação dos imóveis urbanos referentes ao projeto de lei número 10 de 2026 seguem devidamente anexados ao presente expediente para análise e conferência por parte desta Casa Legislativa. Cumpre ainda reforçar que os decretos exproprietários e os laudos de avaliação já haviam sido anteriormente encaminhados ao Poder Legislativo, por ocasião da tramitação e aprovação dos projetos de lei de número 071 e 075 de 2025, estando, portanto, já de posse desta Câmara Municipal. Desta forma, entende-se que a documentação, ora reapresentada, atende integralmente ao solicitado, contribuindo para a adequada instituição de matéria e garantindo a necessária transparência e segurança jurídica ao processo legislativo. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Marcelo Darolt, Prefeito Municipal. Leitura do ofício de número 191/2026, de autoria do Executivo Municipal. Ofício 191 de 2026. A Sua Excelência, o senhor Grayson Luiz Tozzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e Vitor Meirelles, Santa Catarina. Resposta ao requerimento de número 005 de 2026. Em atenção ao requerimento de número 005 de 2026, de autoria dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que solicita informações acerca do substitutivo global número 2 ao projeto de lei complementar número 8 de 2022, vimos por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria mencionada refere-se à proposição protocolada em legislatura anterior, a qual não foi objeto de deliberação final pelo Poder Legislativo à época, encontrando-se, portanto, prejudicada sob o aspecto temporal e material, em razão das alterações fáticas, normativas e econômicas supervenientes. Ressalta-se que propostas que tratam de matéria tributária, especialmente aquelas relacionadas à instituição ou alteração de taxas, demandam constante atualização técnica, considerando a necessidade de observância aos princípios da legalidade, anterioridade e capacidade contributiva, bem como a adequada compatibilização com os custos efetivos dos serviços públicos prestados. Desta forma, o conteúdo constante no substitutivo global de número 2 ao projeto de lei complementar número 8 de 2022 não reflete mais, de forma fidedigna, a realidade atual do município, motivo pelo qual eventual prosseguimento da tramitação nos termos originalmente propostos não se mostra adequado. Assim, informamos que o Poder Executivo procederá oportunamente à reanálise integral da matéria, por meio dos setores técnicos competentes, a fim de avaliar a necessidade e conveniência de eventual encaminhamento de nova proposta legislativa, devidamente atualizada e compatível com o cenário atual. Diante do exposto, entende-se que a proposição em questão encontra-se materialmente superada, razão pela qual não há interesse no seu prosseguimento nos moldes em que foi originalmente apresentada. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Marcelo Darolt, Prefeito Municipal.
Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 6 de abril de 2026. Votação nominal. Vereador Danilo De Luca. Favorável, presidente. Vereador Denilson Zora. Favorável. Vereador Edenir Branger França. Favorável. Vereador José Vata Sobrinho. Favorável, presidente. Vereador Celito Francisco Jeremias. Favorável, presidente. Vereador Vilmar Claudino. Favorável, presidente. E vereador Jean Carlos Fausto. Favorável, presidente. Ata da sessão ordinária de 6 de abril, aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 006-2026, de autoria dos vereadores Greicio Luiz Tozzi, Denilson Zora e Vilmar Claudino. Requerimento de número 006 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal em exercício. Os vereadores que o presente subscrevem nos termos regimentais requerem informações acerca dos dias letivos das escolas municipais Barra da Prata e Rio Denique, solicitando a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário. E, se aprovado, seja encaminhado ao ofício ao senhor Marcelo Darotti, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe cópia das declarações de dias letivos dos meses de fevereiro e março, emitidas pelas diretoras Aurélia Soit e Juscelia de Almeida, referente às escolas municipais Barra da Prata e Rio Denique. Os vereadores requerem as informações para obter conhecimento detalhado sobre o assunto citado, bem como para responder aos questionamentos da população. Nestes termos, pede deferimento Vitor Meirelles, em 13 de abril de 2026. Grayson Luiz Tozzi, Denilson Zorra e Vilmar Claudino. Coloco o requerimento de número 006 em discussão. Em votação. Sem nenhum voto ao contrário, aprovado por unanimidade. Leitura da indicação de número 020/2026, de autoria do vereador Vilmar Claudino. Indicação de número 20 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer que, após a devida tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal como indicação a tomada de providências através da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico para a instalação de lombada em frente à propriedade de Ivo Dai, na estrada principal, na localidade de Sabugueiro. A referida via caracteriza-se por ser uma reta com grande fluxo de veículos, o que favorece o tráfego em alta velocidade. Ressaltando-se ainda que há crianças que aguardam o transporte escolar nas proximidades, o que aumenta significativamente o risco de acidentes, tornando necessária a adoção de medidas para garantir maior segurança aos moradores e usuários da via. Sala de sessões, em 9 de abril de 2026, Vilmar Claudino, vereador. Coloco a indicação de número 020 em discussão. Em votação. Sem nenhuma discussão, nenhum voto ao contrário, aprovado por unanimidade. Agora vamos passar a palavra livre para os vereadores. O vereador Danilo De Luca está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Boa tarde, pessoal da casa, o pessoal que está nos assistindo hoje aí pelas redes sociais. Hoje, senhor presidente e vereadores, com um grande orgulho, com bastante também alegria de estar aqui nessa tribuna e falar para vocês de que em agosto do ano passado, quando eu estive lá em Itajaí, na abertura do posto, lá conversei com a assessora da Ana Paula Lima, eu consegui um trator lá, juntamente, estava junto o prefeito lá, levou eu e o companheiro Faustino até lá,
e nós dois lá, conversando com a assessora lá, a gente conseguimos um trator lá para Vitor Meirelles. E essa semana veio a notícia que semana que vem, não tem um dia certo, mas na semana que vem, esse trator vai ser entregue lá em Campos Novos. Daí é para estar indo eu e mais junto com o prefeito aqui, né, da cidade, para estar recebendo esse trator lá. Com muito orgulho, venho hoje nessa tribuna falar aqui e agradecer à minha deputada Ana Paula Lima por essa aquisição de Vitor Meirelles, que tudo que vem é muito bem-vindo e estava precisando também. A gente vai usar esse trator para uma roçadeira, aonde vai ser roçado as serras, beirada estrada, né? Claro, com o equipamento, o prefeito ele disse que ele vai comprar, né? É um trator, não diz a marca, mas é um 105 CV gabinado. Só a única coisa que diz na descrição quando mandaram o panfleto para mim. Seria isso daí, senhor presidente. Também queria também, né, não deixar de agradecer essa pessoa, que é ele que está me sempre dirigindo, né, os lugares, né, certo, de onde pedir. Aí o senhor Ivanor Boing, né, superintendente da Agricultura e Pecuária do nosso estado. Quando eu fui vereador, a primeira vez me levou lá em Brasília, levou lá em Florianópolis, mostrou os caminhos para mim, né. Graças a ele, hoje, vindo esse trator e mais outras coisas que a gente está aí esperando ser concluído aí para o nosso município, aí é um valor de 2.250.000. Com muito orgulho aí dos meus deputados aí, de estar ajudando, né, a minha pessoa, o nosso povo meirelense, aqui de Vitor Meirelles, né, e não estão virando as costas para nós. Então, cada dia que a gente vai lá, pede uma coisa lá, eles estão nos ajudando com alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente, e todos. E quero desejar uma boa noite aí, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Obrigado, vereador. Vereador Denilson Zora está com a palavra. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara, em nome do presidente e todos os demais vereadores. Quero cumprimentar nosso funcionário da casa e o pessoal que estão nos assistindo pela rede social. Eu quero aqui fazer um comentário que o pessoal está comentando. Na Barra da Prata, a questão do nosso posto de saúde, lá, onde nós temos lá uma profissional, uma médica que está atendendo. Outro dia até estive conversando com ela. E, segundo ela, a parte dela está fazendo, que é consulta, né? Mas daí nós não temos lá uma técnica de enfermagem para medir uma pressão, não temos lá uma técnica de enfermagem para fazer um curativo se precisar. E, segundo ela, até esses dias, ela estava fazendo, mas abandonou por alguns comentários, não sei qual. Então, eu acho que, se for para manter um médico ou uma médica na Barra da Prata, lá, que pelo menos o prefeito, o secretário, que dê um jeito de botar uma técnica de enfermagem, porque outro dia uma senhora passou meio mal, foi lá para medir a pressão, não, isso não é comigo, tem que ir lá em Vitor Meirelles. Imagina que a médica está lá, vai consultar e tal, precisa de um remédio para a pressão, tem que pegar em Vitor Meirelles. Eu acho que isso não tem cabimento, né? Está na hora de nós resolver esse problema. Ter uma médica na Barra da Prata e ter que vir buscar um remédio de pressão em Vitor Meirelles, isso não tem cabimento. Outra coisa, talvez o Zé até saiba responder, uma senhora também comentou outro dia a respeito dessa vacina da gripe, que estão vindo em Vitor Meirelles. Eu acho que isso também poderia ser feito, né, Zé? Ou, de repente, até já foram, mas podia ser feito na Barra da Prata, né? A questão da vacina da gripe vai ter um calendário, vai ser nas comunidades também, né? Com certeza a Barra da Prata não está ainda marcado o dia, mas vai ser agendado como em outros anos, vai ser também em todas as comunidades onde tem a unidade de saúde, né? Então, beleza, Zé. Vamos agendar e assim que tiver a data, a gente passa para vocês, né? Então, valeu. Obrigado. Por hoje é isso. Obrigado, vereador. A vereadora Edenir Branger França está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, pessoal da casa, né, que nos acompanha, e também quem nos assiste aí por meio das redes sociais. Gostaria só de reforçar aqui, a gente leu um ofício agora aí falando sobre um convite
para participar da 10ª reunião ordinária do Conselho Consultivo da área de relevante interesse ecológico Serra da Abelha. Então, a gente gostaria de reforçar esse convite, né, para a comunidade meirelense aí, que no dia 30 de abril, às 14 horas, então, aqui no auditório da Prefeitura Municipal, vai ter essa reunião com o pessoal do meio ambiente e ICMBio, que atua aqui em Vitor Meireles. A gente está tendo algumas dificuldades nessa região já há algum tempo, e essa reunião será uma oportunidade da comunidade estar presente, fazer os questionamentos e saber o que cada um pode ou não pode. Então, assim, quando tem esses momentos, é importante, né, que nós, enquanto parlamentares, e também a comunidade participem para que as dúvidas sejam sanadas e que a gente consiga conviver com esse espaço ali de uma forma colaborativa. Porque os nossos agricultores que trabalham lá dentro têm enfrentado bastante dificuldades. Então, né, com a mobilização aí de vereador, de alguns membros do próprio conselho, a gente conseguiu essa reunião aí para Vitor Meireles, que seja presencial aqui em Vitor Meireles. Então, não podemos perder esta oportunidade. E também gostaria de fazer uma solicitação aqui, né, para o líder da bancada do PSD, o nosso colega vereador Vilmar, né, para que visse essa questão da presidência da Comissão, né, de Finanças e Justiça, aí para, possivelmente, a gente está alterando o membro, o presidente da comissão, que é o nosso colega vereador Ayrton, que se encontra ainda hospitalizado e que a gente deseja aí melhoras para ele. Já pedimos aí nesta casa que as pessoas também façam suas orações pelo Ayrton, que se encontra com um grave problema de saúde, mas que a gente não pode deixar os trabalhos da casa parar em virtude que ele é o presidente da Comissão de Justiça e de Finanças. Para hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado e até a nossa próxima sessão. Obrigado, vereadora. Vereador José Vata Sobrinho, está com a palavra. Primeiramente, minha gratidão a Deus por mais um início de semanas e mais retornar aos trabalhos. Queria cumprimentar o presidente, cumprimentar os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria primeiramente agradecer ao secretário de Saúde, Joel, né, por atender um pedido meu lá, da região da Serra da Abelha, né, Santa Cruz e aquela região lá, a retomar o atendimento do posto de saúde da Abelha 2, né. Acho que foi uma conquista lá para aquelas comunidades, né, onde vai atender 5 comunidades, né. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, a gente estará lá atendendo aquelas comunidades lá, né. Então, acho que não precisa depois, assim, diminuir o fluxo no centro e, assim, atende a saúde mais perto das famílias também, né. Então, toda quinta, na Serra da Abelha 2, atendendo a região do Campo Lençol, Serra da Abelha 2, Santa Cruz, Varaneira e 5 lotes. Então, a questão de medicamento, na última sessão foi questionado sobre um medicamento que estava faltando, a metformina, principalmente, que é uma medicação da diabetes, né, que estava em falta, não no posto, mas em todas as distribuidoras, até na farmácia popular, né, mas acabou chegando essa medicação na unidade de saúde também, já para assim, informar um pouco, né. Queria fazer um pedido à Secretaria de Obras, né, para a recuperação do bueiro lá na Varaneira, que fica antes do cemitério. Esse bueiro se encontra numa curva, né? Então, o secretário dar uma olhada lá e fazer a recuperação daquele bueiro lá, né? Então, quero reforçar o convite ali, né, onde vai ser instituído o Conselho da área, né? No próximo dia 30 de abril, né, às 2 horas da tarde, aqui no auditório da Prefeitura, né? Então, para
retomar esse convite ali para a população de Vitor Meireles, né? E toda a região ali que pertencente à área, né? É isso aí, presidente. Muito obrigado e tenhamos uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereador Celito Francisco Jeremias, está com a palavra. Boa tarde, presidente. Em nome dele, quero cumprimentar todos os colegas vereadores, os funcionários da casa, em nome da Daiane, e todas as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Queria aqui deixar os parabéns à comunidade do Faxinal pela festa, em honra ao padroeiro São Marcos. Ontem tive presente lá, uma festa bem organizada. Parabenizar toda a comunidade e o CPC daquela comunidade lá. Também aqui deixando o reforço do convite, Edenir e o José acabaram de falar, dia 30 de abril, a reunião ali na auditório da Prefeitura, a respeito do CMBio, lá a reserva de relevante interesse ecológico, a ARI, lá da Serra da Abelha, Varaneira, Santa Cruz dos Pinhais, Colônia Sadlowski, tudo as comunidades lá envolvidas. E convidar o pessoal que se sente atingido ou de uma forma não se sente atingido, mas vamos lotar esse nosso auditório para mostrar que o povo está unido, não o povo desunido. Vamos botar bastante gente, mostrar para a diretora que vai vir ali que estamos lutando em prol do agricultor. Também aqui quero deixar um agradecimento ao secretário de obra pelo algumas indicações que a gente não faz aqui pela Câmara, mas pede no particular para ele vem nos atendendo, assim como o secretário de Educação, o secretário de Saúde, que a gente vem sempre pedindo alguma coisa para atender a população, e aí, graças a Deus, eles vêm sempre nos atendendo. Como o José falou, foi reaberto o posto de saúde ali na Serra da Abelha 2, na semana passada. Agora o próximo passo, estamos pensando em reabrir aquele um lá no Ribeirão, na entrada da Fruta, que eu acho que é DENIC 1 lá, né, Denilson? E a questão do Denilson lá, da Barra da Prata, também concordo com ele, não adianta só ter uma médica lá, que não pode medir uma pressão, ou não sei se ela não pode ou ela não quer também, mas temos que ver isso, conversar com o secretário, com o prefeito, para nós não podemos estar desassistido aquela população que mora, não é o que mora longe, é a comunidade mais distante do centro. E sair lá da Barra da Prata para vir aqui em Vitor Meireles medir uma pressão, isso não tem cabimento mesmo. Concordo plenamente com o Denilson. E temos que olhar com outros olhos na comunidade lá de longe. Para hoje seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Vilmar Claudino está com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, quero cumprimentar a Daiane, nossa funcionária, a Eli, o Maico, nosso advogado, né, a Paulina, que são funcionários da casa. Senhor presidente, a gente está vendo aí os trabalhos tão lentos nessa casa, devido à saúde do Ayrton, né, que tem nos afetado aqui dos nossos trabalhos, por ele ser o presidente da Comissão de Justiça, né, que é uma das comissões do qual não passa nada se não passa pela Comissão de Justiça.
mas a gente vai resolver essa semana, né? E também torcer para que o nosso vereador volte para essa casa, né? A gente deseja tudo de bom, para que as coisas dê tudo certo, né? Eu, vendo aqui o Denilson falar da Barra da Prata, Denilson, a gente está há muitos anos nessa casa como vereador, e se tem uma coisa que a gente sempre prezou nessa casa é a saúde. São duas coisas que tem que caminhar junto, né? A saúde e as estradas, né? Essa é a bandeira principal de uma administração. Se um prefeito ele faz esse trabalho, ele já faz o básico. Porque educação tem receita pré-definida, que é 25% do orçamento, saúde é 15%, mas tem que ser muito bem organizada e muito bem detalhada e planejada, na verdade, para que dê tudo certo e que a administração seja boa para todo mundo, né? A gente, na vida, tudo tem que ser organizado. Eu conheço muita gente que ganha 10, 12 mil reais e está endividada. E conheço gente que ganha 2.500 reais e vive bem e tem dinheiro e sabe se virar. E uma administração não é diferente. Se não tiver organização e planejamento, ela não vai para frente. Por isso eu discordo de pessoas que dizem que para ser político, para ser um gestor, tem que ter faculdade, tem que ser formado em várias faculdades. Eu conheço muito empresário que é formado que só tem o primário e se deu bem na vida, e conheço gente formada aí que nunca deu nada na vida, e conheço um monte. Então eu digo sempre que o ser humano ele nasce inteligente, ele só aperfeiçoa a inteligência estudando, mas inteligente ele já é. Quando ele não tem inteligência, ele pode estudar o tanto que ele quiser e não vai mudar nada. Vai ser um robô praticamente, como se diz, ali sem nenhum objetivo na vida. Sobre saúde, eu acho que fico feliz aqui em falar em abrir novos postos de saúde. Mas eu falei outro dia nessa casa também que não resolve o problema. Até porque se nós abrir posto de saúde e fazer que nem na Barra da Prata, só vamos ficar andando para lá e para cá e não vamos resolver nada. O distrito da Barra da Prata é o mais distante do município. E se nós não resolvermos a Barra da Prata, não vai adiantar nós tentar reabrir novos postos de saúde. Primeiro vamos resolver o problema da Barra da Prata. Se a médica está errada ou não está bem, tem que ser feita uma reunião, tem que ver o que ela pode ou não pode fazer. Isso tem que ser o prefeito e tem que ser o secretário da saúde, né, que tem que fazer isso aí e ver o que está acontecendo, né? Se ela pode fazer ou não pode fazer curativo, se tem que ter lá uma técnica de enfermagem, o que precisa. Eu acho muito, nós estamos aí indo já para o segundo ano de administração e nós não termos resolvido o assunto da saúde na Barra da Prata. Nós já estamos praticamente indo para a metade desse governo e ainda não resolvemos a saúde na Barra da Prata e estamos tentando abrir novos postos de saúde. Eu acho que eu quero até que o líder do governo, que é meu amigo e somos amigos, a política não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós tinha também, no passado, nós também tivemos problema, mas está na hora de nós acertarmos pelo menos a Barra da Prata e tentar aquele povo não vir de lá, chegar aqui para fazer, para medir uma pressão, para vir tomar uma vacina, pegar uma receita lá e vir pegar o remédio aqui. Isso aqui está tudo fora de mão. E não estou falando de partido político e nem de prefeito, eu estou falando que tem que ser resolvido. Até porque as pessoas que moram lá só sabem quem tem que sair de lá e são quase 30 quilômetros. Sexta-feira nós tivemos aí uma reunião aí na prefeitura, ali no plenário da prefeitura, se não me engano era dia 11, ou dia 10, né? E sobre a questão da cobrança de bens e melhorias. Mais um assunto polêmico nessa casa, e ali não ficou muito bem definida a situação. Foi falado em cobrança de 10%, 5%, 50%, e ninguém definiu nada para aquele pessoal que estava ali. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Nós temos que fazer um requerimento e ver se realmente o que foi cobrado até hoje. Porque eu, como vereador, venho dizer nessa casa que nunca foi cobrado 50% de ninguém em bens e melhoria nessa cidade.
Então, eu quero fazer um requerimento, se possível, né, que mande para essa casa as ruas que foram feitos bens de melhoria, o valor que foi gastado e o que foi arrecadado das pessoas, quantos moradores e o que foi arrecadado. Aí nós já vamos ter aqui uma noção de quanto que foi cobrado, porque eu acho que não está bem por aí. A lei antiga dizia que era de 0% a 50%, então o prefeito ele tinha escolha. Se o meu pai diz que eu tenho 50 metros para correr aqui, ou se eu correr 5 até ali, eu correr lá 10, ou ir até no final da corrida, mas eu tenho 50 para fazer. Então, o prefeito, ele tinha de 0 a 50, podia ser 5, podia ser 3. Aí veio um projeto de lei aqui, que era o 012, para nós definir 10%. E tem que ser 10%. Aí eu não sei se ficou melhor para o nosso contribuinte ou se ficou pior, né? Até então, o prefeito tinha uma escolha para fazer de 0 a 50, agora tem que ser cobrado 10. Nós temos aqui essa rua Santa Catarina, é uma rua comercial, a gente sabe que os comerciantes já são sofridos com a carga tributária que vem vindo, né? Então, a gente defende, sim, a população de Vitor Meireles ao todo, o comerciante, o empresário, aquele cidadão que mora lá na ponta, aqueles coitadinhos dos aposentados que um dia vai ser pavimentado, uma rua lá que ganha um salário mínimo, que vão ter que pagar 10%. Então, a gente sabe que tem gente que mal consegue viver com o salário mínimo. E, então, nós estamos aqui como defensor do povo e temos que falar a verdade e ser sincero com esse povo. Nós não podemos ficar enrolando o povo e dizer que foi isso, aquilo, aquilo. Não pode ficar enrolado, nós temos que saber certo. Se foi 50% que foi cobrado, eu realmente vou dizer não. Então, eu estou enganado. Mas se não foi, então a gente quer saber para não enrolar ninguém, né? É isso que nós queremos, né? Uma coisa importante que foi falada aqui nessa casa, sobre a questão do CNBio, agora vai ser a reunião, quero convidar e dizer que todos os vereadores devemos estar aqui para prestar uma força grande ao nosso vereador e amigo, José Vatas, né, que tem sofrido ali naquela comunidade dele, devido a ter defendido o povo, né, e pagou um preço caro por isso. Então, quero aqui, meu amigo, né, e nós vamos estar aqui juntos, José, porque a gente sabe que tu fosse defender o teu povo ali e fosse desrespeitado por aquele órgão que muitas vezes não sabe respeitar o vereador, que é cobrado no dia a dia na rua, e às vezes vai dar uma palavra a favor do povo e tem propriedade ali dentro e foi muito cobrado, né? Eu acredito até que tudo que ele juntou em vários anos de trabalho teve que gastar ali por defender as pessoas, né? Muitas vezes o vereador é assim mesmo, né? Vai falar a favor do povo e acaba sofrendo uma penalidade e por aí afora, né? Então, nós vamos estar, assim, todo mundo junto aqui. Tomara que Deus traga aqui uma pessoa mais sensata, né? E que vê a situação que aquele povo vive e que mais de 100 anos tem pessoas ali que têm escritura e que hoje não são donos das suas propriedades. É triste a gente chegar num país onde o cidadão comprou a terra, pagou a terra e depois não é mais dono. É só no Brasil para acontecer essas coisas mesmo, né? Porque eu vou te contar uma coisa, está feia a coisa. Seria essas minhas palavras, ô presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jean Carlos Fausto está com a palavra. Passa a palavra, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, a Daiane, em nome da Daiane, todos os funcionários da casa, todos que nos acompanhem pelas redes sociais. Quero iniciar falando dessa questão do CMBio, que é grande importância essa reunião, e com certeza essa casa aqui vai estar presente no dia 30 de abril na reunião, para dar apoio e suporte no que for necessário para essa comunidade. Que até nessa área lá, não só a comunidade, até o nosso poder público foi atingido, né, a questão de cascalheira. Às vezes não se volte como era, não se reativa, mas achar a melhor forma e a melhor maneira para que essa comunidade não seja atingida, que volte às funções que tinha lá. Que tenho certeza também que não era tão depredado essa comunidade que nem essa questão que veio aí, que hoje a comunidade praticamente está de mão atada, sem poder agir nenhum trabalho praticamente. Quero falar também da saúde e parabenizar. E quando a gente cobra,
e é feito, a gente vem e dá os agradecimentos. Sobre o postinho na comunidade Serra da Beia 2, parabenizar o secretário da Saúde, mas deixar o pedido que, conforme vai reativando esses postinhos, dá a condição de trabalho para o profissional e também nesses equipamentos que precisa, então, porque, tipo, a questão da Barra da Prata, né? Na verdade, a Barra da Prata lá, o Denilson, aquela tem que ter um olhar bem especial, até pela questão da distância, né? Então, assim, que próximos dias aí que leve a isso de grande ganho lá para aquela comunidade, com um olhar mais... E quero puxar um assunto aqui que eu não deveria, mas eu me vejo de obrigação, porque eu, desde quando eu assumi como vereador nessa casa, todos os vereadores, todos os profissionais que trabalham aqui, os funcionários, sabem que eu nunca subi nessa tribuna aqui para ser melhor do que ninguém. Sempre trabalhei muito humilde e sempre voltado à população, que eu acho que esse é o nosso dever. Eu sempre tive respeito e sempre vou ter, graças a Deus, isso foi o que meu pai mais me deu. Só que quando eu subo nessa tribuna aqui, eu estou fazendo o meu papel como vereador e com respeito a quem me depositou os votos em mim. Mas teve um secretário que disse que eu sou vereador de tribuna, que não trago recurso para essa cidade e que não tenho conhecimento. Quero dizer que tenho muito conhecimento. E aquele pouco de conhecimento que me falta, eu faço o requerimento, que isso é uma máquina que nós temos na mão, os vereadores, para buscar conhecimento. E foi o que eu fiz. Fiz requerimento sobre o terceirizado e vim aqui dar uma resposta na minha opinião. É minha opinião pública. Não é direcionada para ninguém particularmente. Então, quero dizer sobre conhecimento eu tenho, e bastante. Eu questionei tanto dessas máquinas fora, mas não é nada contra o pessoal, ninguém. E só que nunca questionei de coisas, às vezes, que está sendo feito errado. Passou por essa casa várias máquinas, nós votemos porque estava em condições de trabalhar. E hoje essas máquinas, caçamba, já prestaram serviço particular irregular, não pode. Mas não vim aqui. Até a sessão passada eu não tinha vindo aqui para me promover. Mas eu só estou dando uma resposta. E esse trabalho eu vou fazer, é meu dever como vereador, fiscalizar o dinheiro público. Esse é o nosso foco, do nosso objetivo e do nosso direito como vereador. Então quero deixar aqui, que tenho conhecimento, tenho responsabilidade do que eu falo e do que eu faço, e já tem trazido recurso. Quero agradecer ao PP Colasso, que vai mandar agora até final do mês mais um recurso, é a segunda emenda parlamentar que está vindo através de mim, da bancada do PP, e dizer que eu não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, eu estou aqui, sabe, para trabalhar. E é isso que nós temos feito aqui. Nós estava falando agora por causa das comissões, né, a vereadora Edenira, que levantou a questão importantíssima, o vereador Vilmar. Eu estou aqui desde as 2h30 da tarde por causa disso, sobre a questão do Ayrton. Para quê? Para que nada se para nessa casa. Foi o que nós fizemos desde o primeiro dia aqui. Todos os vereadores que estão aqui, quero dizer em nome de todos eles, quero parabenizar todos eles, até o Ayrton que está lá no hospital. Agradecer vocês pelo trabalho que vocês têm feito aqui, junto comigo, junto com o Ayrton, porque esse é o nosso dever. Agora, eu vou ficar falando e puxando de coisa do passado. Então vamos falar aqui de presidente da Câmara, vereadores do passado, que aguentou projeto nessa casa aqui por 180 dias. Eu não quero saber disso, mas então agora eu vou falar. Eu não vou fazer isso. Eu falei desde o começo que eu vou olhar para frente, e sempre ao lado do executivo, que é ele que executa todo o trabalho público. Ele que vai atender a nossa população. Então quero aqui afirmar o meu apoio ao executivo, mas sempre assim, eu peço respeito, porque aqui nessa casa aqui nós não viemos para se promover, aqui nós viemos para trazer diálogo, opiniões e coisa que cada vez desenvolve mais o nosso município. Eu quero pedir desculpa, às vezes, pelas palavras, mas eu não ia deixar impune isso, porque eu não fui votado para ficar me escondendo atrás de parede. Um minuto, presidente, se me permite. Eu só quero dizer o seguinte: pelos anos que sou vereador nessa casa e tive sentado na cadeira do presidente por 5 anos,
não existe nenhum secretário, não sei nem quem é o secretário que questionou, não quero nem saber, mas nenhum secretário tem o direito de questionar qualquer vereador que seja, de ir na tribuna e falar aquilo que ele queira falar. Se tiver alguma coisa que acha que o vereador exagerou, tem o Ministério Público, eu já fui inclusive processado por ter falado coisas talvez que doeu um pouco, falei demais, né? Mas para isso tem o Ministério Público. Então, nenhum secretário ele tem o direito de intervir na fala do vereador. Eu acho que o vereador ele tem a tribuna para isso. Quanto a buscar recurso, é o seguinte, eu até esqueci, nesse minuto que o presidente me deu, eu quero falar aqui sobre recursos, nem falei aí, vou falar agora. Ó. Essa semana, sexta-feira, o meu deputado trouxe 200 mil para Vitor Meirelles, o doutor Vicente, um carro que tinha ali, um Onix novo, 150 mil, também para a saúde, o carro, né? E não faz muitos dias, entrou 200 mil também dinheiro para a saúde. Então, quando se falar em vereador que não traz recurso, tem que entender que nós somos em 5 aqui, somos parceiros. Então, tem que pegar nós, todos 5, botar junto, e não pode ficar batendo em vereador. O secretário tem que fazer o trabalho dele e fazer bem, porque ele é, como diz, um cargo de confiança do Poder Executivo. Obrigado, vereador. É essa a questão. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui sabem que o meu papel sempre foi nunca trazer um desconforto. Sempre disse desde o começo aqui, eu peço para todos os vereadores, se tiver alguém, pode levantar o dedo. Desde que eu vim para essa casa, eu não queria nem ouvir a palavra oposição. Porque o meu dever como vereador não veio aqui para empacar nada. Não tenho nada contra secretário. O secretário tiver alguma dúvida que eu possa tirar? Talvez não, porque eu não tenho conhecimento, mas às vezes nós estamos aí, que nem Vilmar, é isso aí mesmo, nós estamos aí para isso, nós fomos eleitos para isso. E quando eu subi nessa tribuna aqui, na sessão passada, foi isso que eu quis dizer. Para fazer uma revisão em algumas coisas, por causa do dinheiro público, eu não vim aqui dizer que tem secretário que está todo errado. Nunca falei isso aqui, sempre mantive o respeito. Então eu quero deixar aqui, ó, firmar o meu compromisso nessa casa com o Executivo. Que se depender de mim, nada vai parar nessa cidade, principalmente se é benefício do povo. Um minutinho, presidente. A questão da Barra da Prata é complicado, né? A gente sabe que tem que resolver aquele problema da técnica, né? Até porque o posto tem que ter uma técnica de enfermagem, né? A gente já vem cobrando isso, né? E que seja resolvido o mais breve possível, né? Mas a população também, principalmente aqueles acamados, vem dando assistência, né? Inclusive é o pai do vereador ali, né? A gente vem dando assistência ao curativo aqui no DENIC também, né? Então, onde são chamados, eu gostaria até, onde que precisar, a gente vai, o Joel disponibilizou o carro para a gente fazer esse atendimento domiciliar, né? Então, a gente está fazendo para que as pessoas não precisem se deslocar até o centro, principalmente aqueles acamados, né? Mas a questão precisa ser resolvida, sim, aquela questão da prata ali do posto de saúde, né? Para aquelas pessoas distantes, né? A saúde não está perfeita, precisa ser melhorado, tem que ser melhorado, né? Mas às vezes nós não valorizamos, né? Nós colocamos na situação de Santa Terezinha, que não tem hospital, não tem corpo de bombeiros, não tem SAMU, né? Para pegar uma receita médica, às vezes precisa esperar o dia todo, né? Como até famílias de lá, meu amigo, me questionaram, né? Então, a gente tem carros bons, né? Agradecer a esses vereadores que vão atrás de recursos para disponibilizar recursos, atrás de emendas para saúde de Vitor Meirelles. Eu acho que às vezes nós reclamamos, só que não vimos uma realidade junto de outros municípios, né? Questão de curativos, a gente só queria que alguém ficasse no dia todo o quanto de material é disponibilizado às pessoas para curativo, né? É um direito deles, sim, né? Mas eu acho que o que a gente está podendo fazer, a gente está fazendo para atender bem o povo, né? Tem coisas que precisam ser melhoradas, sim, precisa, né? Principalmente a questão da Barra da Prata, né? Que é uma comunidade distante, né? A questão de estradas também, tem pontos difíceis também, e precisa ser melhorado, mas também tem o tempo também, né? E
medicação sempre foi, né? Tudo aquilo lá não vai ter todos os dias, né? Sempre uma coisa ou outra vai faltar, porque quando se faz um pedido, às vezes demora 15 dias, demora um mês por falta de distribuição, né? Mas acho que o básico sempre tem, né? E às vezes nós temos, como eu disse, tem municípios que nem hospital não tem. Graças a Deus nós temos hospital, temos SAMU, temos bombeiro, né? E eu vejo muitas pessoas que vêm de fora, né, elogiam a saúde de Vitor Meireles, né? Às vezes nós temos que valorizar a nossa casa também. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Concordo com o vereador. Tenho certeza que todos os profissionais da saúde sempre vão estar em frente ali, fazendo o melhor pela nossa saúde. Mas é que nem eu tenho falado, o José tem razão do que ele fala, o vereador José. Mas nós, papel nosso de vereador é isso aí, cobrar, sempre cobrando do executivo, sempre com respeito, e é isso que eu tenho feito, e todos os vereadores nessa casa aqui, o tempo que nós estamos aqui, eu vi isso de todos, e bastante batalha, que a gente já tem falado na sessão passada, atrás de recurso, então eu quero agradecer a todos. Encerro a sessão e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 22 de abril. Lembrando que vai ser numa quarta-feira, devido ao ponto facultativo, às 5 horas no plenário da Câmara Municipal.